Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024 Série A começou e já terminou a primeira rodada. Rodada que teve jogos no sábado, 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Como de costume, com muita polêmica, muito chororô, muito mimimi, muita empolgação, outros decepcionados, uns achando que com a primeira rodada já está brigando pelo título, outros que perderam o jogo acham que vão brigar pelo rebaixamento. Irmão, nem 8, nem 80, calma, só tivemos uma rodada, lógico, são 3 pontos, esses 3 pontos são iguais, na primeira rodada como na última. Mas irmão, falta 37 rodadas, então não dá para você desesperar porque perdeu na primeira rodada e não dá para você achar que você é o melhor do mundo porque ganhou o primeiro jogo. Então, irmão, calma, pezinho no chão, que as coisas vão acontecendo. Lá pela 15ª rodada, aí o bagulho pode ficar diferente. Lá pela 13ª rodada, que aí já tem 1/3 do campeonato, aí você já tem uma noção mais exata do que está acontecendo. Porra, na primeira rodada não dá. Na primeira rodada, qualquer tipo de empolgação é para virar meme, né? Igual já tivemos muitos por aí. Botafogo, Vasco da Gama, dentre outros. Então, irmão, calma. Muito pé no chão para esse início de temporada. Então, o canal Resenha com Magalhães, após o término dessa rodada, fez alguns vídeos, né? Sobre os jogos que deu para ver. Outros jogos eu também vi, mas não tive tempo, né? Hábil para poder colocar no YouTube. Então estou vindo direto aqui fazer um resumo do que aconteceu com a classificação, com os resultados, a minha visão sobre alguns resultados e também as polêmicas que aconteceram nessa rodada, porque toda rodada tem polêmica, toda rodada tem acerto, tem erros. Isso faz parte. Esse é o Brasileirão 2024, o campeonato mais equilibrado do planeta. E também vou fazer um comentário que eu fiz em alguns jogos, mas aqui no resumo acho interessante a gente fazer esse outro comentário sobre algumas situações que vão ser cobradas, serão mais expostas ao público. E uma dessas coisas é uma que eu venho batendo, venho falando sobre isso há muito tempo. Eu venho falando isso há muito tempo que está me irritando. Acho que também irritou algumas pessoas, principalmente a galera que patrocina, né, que banca, que gasta dinheiro. Eu acho que eles também chegaram a um ponto que eles também se irritaram. Eu acho que tem que ser feita alguma coisa e parece que vai se começar a fazer. Porque aí, de tanto falar, a galera mal educada e os atores, que não são jogadores de futebol, são atores, talvez tenham vergonha na cara e dê um tempo, né? Então, vamos lá para o nosso resumo, com tudo que tem direito. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do Clube de Membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. E mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, tá? Então vamos lá, galera. Deixa eu ver por onde a gente começa aqui. Não sei se eu começo pelas polêmicas, ou eu vou falando as polêmicas durante o jogo. Acho que é isso. Eu vou falando de algumas polêmicas que eu lembro aqui durante o jogo. A gente vai falando dos jogos aqui e a gente vai lembrando dessas polêmicas. Mas antes, deixa eu falar uma coisa sobre uma situação interessante. Todo mundo sabe aqui que eu não gosto do canal do Plim Plim, né? Plim Plim, não gosto.
mas também não posso dizer que eu não assisto. Porque tem algumas situações que, por mais que eu não goste dessa emissora, não acho bom, não faz bem para ninguém, principalmente na parte jornalística, mas a gente tem que entender que em relação a futebol, a esporte, eles têm um know-how. Isso aí a gente não pode também negar. E algumas coisas, jogos, por exemplo, lógico, hoje já tem outras emissoras que passam os jogos, mas tem algumas situações que por essa emissora a gente consegue ter ciência, a gente consegue ver. Apesar de, mesmo no futebol, eles serem tendenciosos, tá? Não são santos. Não são santos em nada. Serem tendenciosos. Mas aí, se você for trouxa, você cai o que eles querem. Se você simplesmente for assistir o jogo e ter a sua opinião, não for piolho, não for pela cabeça dos outros, sem problema nenhum. Que é o meu caso. Eu não escuto nada do que comentarista, narrador, tá falando aquilo lá, eu jogo tudo fora. Muitas das vezes eu só vejo a imagem. E eu prefiro escutar pelo rádio. Eu sou da antiga. Eu prefiro escutar uma narração de rádio e depois e ficar vendo as imagens. Falar que rádio também não é tendencioso, tem algumas rádios que são tendenciosas sim. Mas aí a gente tem que saber separar as coisas. Mas eu escutei nessa emissora eles falando sobre uma situação tal de joga mais. E eu fui prestar atenção para ver o que era. E era justamente o que eu reclamava. O que eu reclamo? Da cera do goleiro. A cera do goleiro é vergonhoso. A cera que o goleiro faz é vergonhoso. O goleiro tem que começar a ser punido com isso. Ou a agremiação dele ser punida. Como assim? Irmão, toda vez que o goleiro parar para fazer cera, você para o tempo, pô. Porque eles fizeram uma estatística lá, quem viu o jogo, eles fizeram uma estatística que do total de tempo somados, né, que os goleiros foram atendidos, né, imagina, acho que foi 4 horas e pouco, ao total, né, no Campeonato Brasileiro, acho que do ano passado. No total, foi 4 horas e pouco de goleiros sendo atendidos. Desse total, irmão, 80% ou o time do goleiro estava ganhando ou estava empatando. Apenas 18% estava perdendo. Ou seja, dessas 4 horas e pouca que o futebol ficou parado para atendimento ao goleiro, apenas 18% era verdade. Porque o time dele estava perdendo. Ele não ia fazer cera. Então, realmente ele se machucou. O restante era tudo causada. Tudo causada. Porra, irmão. Futebol aqui, ó. É um palco. É espetáculo. Porra. Você imagina, você vai numa peça de teatro, aí o cara começa a fazer lá a peça de teatro. Gente, um momentinho que eu vou no banheiro. Aí sai. Aí fica 4, 5 minutos. Depois ele volta. Gente, eu parei onde mesmo? Ah, lembrei. Aí volta a peça. Gente. Tem que calentar aí que eu vou tomar um cafezinho. Vai. Porra, bicho. Tu vai assistir uma peça dessa? Complicado. Então, irmão, você imagina você tá no cinema. Tá lá no cinema, pagou o ingresso, tá lá no cinema vendo filme. De 5 em 5 minutos o cinema para. Gente, olha só, vou ter que dar uma desligada aqui no equipamento, que o equipamento tá tem que esfriar. Daqui a 5 minutos a gente volta. Porra, tu imagina. Espetáculo, então, parceiro. Futebol é espetáculo. Então tem que ter bola rolando. Joga mais. Eu acho que o nome é justamente esse. Além das ceras que os jogadores fazem. Vou te dar um caso simples, que tem que acontecer sempre. Tem que acontecer sempre. O jogo do Vasco da Gama, o Rossi é um ator. O Rossi, igual o Rossi tem uma porrada no futebol brasileiro. O Rossi cavou um pênalti, que não foi nada. Que o juiz, por sinal ruim, o juiz atrapalhou pra cacete. E eu vou falar, tem uma polêmica nesse jogo Vasco e Grêmio absurda. Achei um escândalo. O que o juiz deixou de fazer.
Aí depois ele deu o pênalti, aí depois ele foi no VAR, viu que o Rossi se jogou, não aconteceu nada, aí deu um cartão amarelo pro Rossi por simulação. Isso tem que acontecer mais. Acontecer mais. E não só quando ele cava pênalti. Quando acontece do jogador tomar um tranco no peito e simular que tomou que foi no rosto, ele tem que ser punido. Muitos jogadores, todo tranco que toma, mete a mão no rosto. Tem que ver se foi no rosto. Porque se não foi no rosto, tem que punir, pô. Porque ficar rolando igual um louco, igual um babaca de um lado pro outro, querendo iludir, né? Querendo ludibriar. Mas aqui no Brasil isso é malandragem, né? Não, isso é malandro. Quanto mais malandro, melhor. O VAR tem que começar a intervir. Porque aí você que está pagando o espetáculo ali, você está sendo enganado também. Você está sendo enganado. E aí, o jogador coloca o árbitro, que já é fraco, coloca a arbitragem numa situação muito pior. Ou seja, aqui no Brasil, não adianta na ideia. Na ideia, ninguém aceita. Aqui tem que ser na dor, parceiro. Infelizmente, tem que ser na dor. O nego só entende na dor. Só entende no prejuízo. Financeiro, do que for. Porque na ideia, não aceita. Infelizmente. É um país culturalmente assim. Adora ser enganado. Adora uma mentira. Porque, como foi dito por um determinado político, uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade. Não foi isso? Então, aqui no Brasil se gosta muito. Mas não pode ser assim, irmão. Você está pagando espetáculo. Então você tem que ver bola rolando. Bola rolando. Então, irmão, tomara que essa emissora fique batendo em cima de árbitro, de jogador, de campo, goleiro, treinador. Todos esses que estiverem atrapalhando o espetáculo, ela tem que bater, ó. Atrapalhou o espetáculo, você fez cera, você fez isso. Para ver se na marra se tornam um pouco mais educados e respeitem o torcedor. Apesar que tem torcedor que prefere time e jogador assim, malandro, né? Que gosta de ludibriar. Mas, irmão, tem que tentar pelo menos ser correto. Pelo menos ser correto. Então, em relação a isso, essa emissora, eu gostei. Tem que ter mais tempo de bola. E não tem, porque na maioria das vezes o jogador atrapalha e o próprio jogador quebra esse tempo de bola. Então, esse foi o primeiro tempo. Estou a favor deles começarem a bater mais pesado em cima disso. Então vamos lá. Vamos aqui de cara. Eu pegar a classificação, né? Depois da primeira rodada, tivemos 7 times que venceram. Ou seja, em 7 jogos de 10, 7 venceram e, obviamente, 7 perderam. E faltou 3 jogos. Consequentemente, 6 times com 1 ponto. Então temos 7 times com 3 pontos, 6 times com 1 e 7 times zerados. Então ficou, nesse momento, o Atlético Paranaense na primeira colocação com 3 pontos e saldo de 4. Na segunda colocação tem o Cruzeiro também com 3 pontos, com saldo de 1. Na terceira colocação, o Flamengo com 3 pontos, com saldo de 1. Porém, o Cruzeiro fez 3 gols e o Flamengo só 2. Na quarta colocação, o Fortaleza também com 3 pontos. Tudo igual ao Flamengo, mas provavelmente, em relação a cartões amarelos, provavelmente o Fortaleza tomou mais cartões amarelos que o Flamengo. Por isso o Flamengo está na frente. O Vasco da Gama é o 5º colocado também com 3 pontos, exatamente igual ao Flamengo. Exatamente igual ao Flamengo e Fortaleza. Mas provavelmente nesse critério de cartões ele está mais atrás. O Internacional com 3 pontos, exatamente igual, todo mundo. 2 gols feitos, um gol sofrido, saldo de 1. Flamengo, Fortaleza, Vasco, Internacional. Todos esses com 2 gols feitos, 1 tomado, saldo de 1. E provavelmente a divisão ali é de cartões amarelos. Então o Flamengo é o 3º, Fortaleza é o 4º, Vasco é o 5º e Internacional é o 6º. Na 7ª colocação tem o Palmeiras também com 3 pontos. Só que o Palmeiras ganhou apenas de 1-0. Tem também um saldo de 1, só que só fez um gol, por isso o Palmeiras é o 7º. Na 8ª colocação temos o Bragantino com 1 ponto.
O Fluminense na 9ª colocação também com 1 ponto, e aí a diferença, cartão amarelo. O Juventude na 10ª colocação com 1 ponto. O Criciúma na 11ª colocação com 1 ponto. E o Corinthians na 12ª colocação com 1 ponto. E o Atlético Mineiro na 3ª colocação também com 1 ponto. Igual o Corinthians ali, já que eles jogaram, empataram 0-0. Mas como o Atlético Mineiro teve um jogador expulso, o Corinthians, em relação a esse cartão, fica na frente. E aí, com 0 ponto, temos o Botafogo na 14ª colocação. O 15º é o Grêmio. O 16º é o São Paulo. O 17º é o Bahia. O 18º é o Atlético Goianiense. O 19º é o Vitória. E o 20º Cuiabá. Ou seja, nesse momento, o líder é o Atlético Paranaense. O Cuiabá é o último colocado, até pelo saldo de gols. Zona de rebaixamento, temos Bahia, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá. Esses, hoje, são os 4 últimos times. Os times que iriam para a Libertadores hoje: Furacão, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco Internacional. Vasco Internacional indo para pré-Libertadores. Então, tá aí a classificação. Alguma surpresa? Cara, você fala em surpresa no início de campeonato é muito complicado. Uma rodada, você falar em surpresa, eu sinceramente, eu não vejo nessa primeira rodada como decepção. Você poderia falar decepção o Cuiabá, que tomou uma goleada do Atlético Paranaense, mas o Cuiabá jogou fora de casa. Então, cara, eu falar que tem alguma decepção, sinceramente, eu não vejo decepção. Mas o destaque, a gente coloca aí o destaque, o Atlético Paranaense, né? Porque foi o único time a golear. Foi o time que fez mais gols e não tomou gol. Então, o destaque aí dessa primeira rodada, com certeza, é o Furacão, o Atlético Paranaense. Vamos aqui, então, para os jogos. Bom, tivemos no sábado Internacional 2-1 em cima do Bahia. Tem o vídeo aqui, né? O Bahia abriu o placar. Um bom jogo, um jogo bem equilibrado, tá? Um jogo bem equilibrado, onde teve, principalmente no primeiro tempo, um domínio foi dividido ali entre Internacional e Bahia. Depois o Internacional deu uma melhorada, e como eu sempre venho falando desde o início do ano, o sistema defensivo do Bahia é fraco. Eu sempre falei isso. Eu falei, o Bahia vai sofrer com esse sistema defensivo. E acabou que tomou a virada justamente por causa disso. Então, Internacional 2, Bahia 1. Nada para se apavorar em relação ao Bahia. Jogou fora de casa contra um time forte, apesar de não estar vivendo um grande momento internacional, mas é um bom time, né? Estava desfalcado, então um placar normal, completamente normal do Internacional. E, na minha opinião, apesar do Bahia ter perdido, mas o Bahia se mostrou um time competitivo. Tem os seus lados negativos, igual qualquer um, mas o Bahia se mostrou competitivo diante desse primeiro obstáculo no Campeonato Brasileiro. Criciúma 1, Juventude 1. Criciúma, campeão estadual. Juventude chegou à final. Os dois que subiram. Um jogo bem parelho, né? Achei o resultado dentro de uma normalidade, né? Um resultado que poderia acontecer tanto com o mando de campo do Criciúma como o mando de campo do Juventude. Então, para mim, um placar dentro da normalidade. Fluminense 2, Bragantino 2. Cara, eu sabia que seria um jogo complicado, mas eu imaginava que o Fluminense poderia vencer. Eu apontei o Fluminense como favorito. Eu não achei que o Bragantino iria ganhar. Eu disse ou vitória do Fluminense ou empate. O Fluminense tem um problema, tem dois problemas, né? Primeiro, problema defensivo, que o Diniz não tem zagueiros, ele tem volantes que jogam na zaga, e isso está começando a irritar muito os torcedores. Acho que o trabalho do Diniz, apesar dos títulos, está começando a ser muito contestado, está sendo chamado de professor Pardal.
Conheço muitos tricolores que estão irritados com ele. Então ele tem esse problema defensivo, além de um sistema defensivo para início de jogo bem acima da média da idade. E agora ele está, para alguns, inventando André e Martinelli de zagueiro. Isso é complicado. Aí sua zaga fica muito vulnerável. Como ele não dá, o Diniz não dá prioridade para sistema defensivo, para ele a melhor defesa é o ataque, ele prioriza o toque de bola, ele prioriza a qualidade, que eu também acho legal, mas ele é muito aculhão em relação à defesa. A defesa você não pode arriscar muito. Na defesa você tem que tentar ser o mais coeso possível, porque a defesa não pode errar. O ataque você pode errar, na defesa não. Então ele arrisca demais onde não se deve arriscar, que é a defesa. Então eu contesto um pouco isso de Diniz. E acabou que o Fluminense tomou a virada do Bragantino justamente por causa disso. Bolas jogadas aéreas, o Fluminense não ganha nenhuma. De 20 gols que o Fluminense tomou, dos últimos 20 gols, 11 foram bolas aéreas. Então tem alguma coisa errada. Ou não está sendo treinado, ou os jogadores na bola aérea são muito fracos. E aí, no finalzinho, não, no segundo tempo o Fluminense conseguiu empatar, mas foi um resultado espetacular para o Bragantino e, na minha opinião, justo. São Paulo e Fortaleza. São Paulo, num momento complicado com seu treinador, não sei nem se ainda continua treinador. O Fortaleza, que começou o ano muito mal, está se recuperando e está começando a embalar. E está começando a embalar num momento importante, que está chegando, chegou o momento decisivo da Copa do Nordeste, está na Sul-Americana, ou seja, o Fortaleza começa a subir de produção na hora exata. Será que foi calculado isso? Não sei. Mas está subindo de produção na hora exata. E venceu o São Paulo por 2-1 e, na minha opinião, merecido. Merecido. Primeiro tempo, o Fortaleza não conseguiu jogar direito. O São Paulo foi dominante. Conseguiu chances. O Fortaleza se defendeu bem, como o São Paulo se defendeu, mas no segundo tempo, com as mudanças que o Vojvoda fez e as mudanças que o treinador do São Paulo fez, as mudanças do treinador do São Paulo não funcionaram, a do Vojvoda funcionou. E aí deu Fortaleza, grande vitória do Fortaleza. Poderia colocar sim, que acabei não falando, essa vitória do Fortaleza como um destaque. Posso colocar essa vitória do Fortaleza fora de casa, perante o São Paulo, como destaque. E mais, São Paulo é freguesaço do Fortaleza. São Paulo é freguesaço, freguês. Aquele freguês, tu sabe, não, isso aí é meu cliente certo. Sabe aquele cliente certo? É o São Paulo. O Fortaleza tem um cliente certo, se chama São Paulo. Vasco da Gama e Grêmio. Bom, não tem como não falar, irmão. Não tem como não falar. Vamos lá. Primeiro, aquela cavada do Rossi. Ainda bem que tem VAR. E o Rossi foi punido. Isso que o Rossi faz não é malandragem, é antifutebol. É querer ludibriar. Levar os outros a erro. Você induzir pessoas ao erro tem no Código Penal, irmão. Tem no Código Civil. Você induzir alguém ao erro, a cometer um erro, você está cometendo um crime. Ou seja, no futebol você induzir o árbitro ao erro, a torcida ao erro, também tem que ser punido. E ele foi punido ainda bem. E tem que ficar de olho em alguns jogadores que simulam o tempo inteiro. Na boa, o Rossi é um desses. Tomara que ele mude. Que ele comece a perceber que o nego vai pegar no pé dele e pare de simular, igual tem um monte que simula aí. O Vasco fez 2-0, com 2 bonitos gols, um do David, um golaço, né? Depois do garoto, do Matheus Carvalho, se eu não estiver enganado, também pegou de primeira, um golaço, estava jogando melhor. Muita reclamação em relação ao Grêmio, que o Renato escalou o time mal, coisa e tal, mas teve uma polêmica. Pô, irmão, não dá aquele pênalti do Piton. O Piton abraçou a bola. O Piton estava dormindo de conchinha com a bola. Porra, dizer que foi sem querer.
Pode até ter sido sem querer, irmão, mas ele abraça a bola. E outra, o braço dele estava aberto. O braço dele estava aberto. Não foi simplesmente tocar. Ele abraçou a bola. Ele segurou a bola, porra. Porra, pelo amor de Deus. Meu irmão, é um dos pênaltis mais escrotos que eu já vi até hoje que não foi dado. Meu irmão, esse juiz tem que ser suspenso, irmão. Ele tem que ser suspenso. Não dá. Não tem como alguém tentar justificar que não foi pênalti. Porra, não dá, irmão. Aquilo foi escroto. Foi uma das maiores bizarrices que eu já vi. Uma das maiores bizarrices. Ah, mas aí o árbitro, não sei da onde, falou que aquilo ali foi sem querer. Porra, mano, a bola pode ter sido sem querer. Porra, mas ele segurou a bola, ele conduziu a bola, cara. A bola ficou no braço e no corpo dele, ele apertou, ele segurou a bola. Pô, irmão, na boa. Podem falar qualquer coisa. Foi um pênalti escandaloso que prejudicou o Grêmio. Poderia fazer o gol, poderia não fazer, mas aí, o Grêmio fez um gol. Se dá aquele pênalti faz, o Grêmio tinha empatado o jogo. Ou seja, a arbitragem, na minha opinião, prejudicou descaradamente o Grêmio. Lógico, a torcida está reclamando do Renato, que escalou mal, depois ele consertou, mas aí já era tarde. Mas, irmão, não dizer que aquilo não foi pênalti, porra, bicho. Porra, a bola vem, o cara tá botando a mão para trás, bate na mão dele, falam que ele aumentou a circunferência do corpo e é pênalti. Porra, e ele tava com o braço também aberto, ele tava levando o braço pra frente, sei lá, ou pra trás, ele abraçou a bola. Porra, não dá um pênalti desse, é ridículo. Ridículo não dá um pênalti desse. Cara, é um dos pênaltis mais escrotos que eu me lembro do futebol de não ter dado. Cara, eu não sei se foi pior. A mão do Maradona, né? A mão santa do Maradona lá no gol da Copa do Mundo, isso aí, compadre. Porra, pelo amor de Deus. Não ter dado esse pênalti a favor do Grêmio tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ou tá de muita má intenção. Porra, pelo amor de Deus. E aí o Vasco ganhou do Grêmio de 2-1. O Vasco jogou melhor do que o Grêmio? Cara, boa parte do jogo sim. Tá? Boa parte do jogo o Vasco foi melhor. Agora, que esse pênalti no primeiro tempo se é convertido, que fica 2-1 e ainda tem um segundo tempo todo pra jogar, poderia mudar as coisas. O Grêmio ia virar, ia empatar, a gente não sabe. O Vasco ia aumentar, a gente não sabe. Agora, que o Grêmio foi prejudicado, foi. O Vasco foi um pouco melhor do que o Grêmio? Sim, o Vasco foi um pouco melhor. Agora, o jogo ficou, na minha opinião, um pouco manchado por causa desse lance escroto. Escroto. Que ali não tem interpretação, irmão. Ali não tem interpretação. O cara abraçou a bola e acabou. Então, primeira polêmica, pra mim, uma bizarrice desse árbitro que tinha que ser afastado e ir pra escolinha. Atlético Paranaense e Cuiabá, 4-0, Atlético Paranaense. É um partidaço, o Atlético Paranaense, tem um vídeo aqui no canal. Jogou com leveza, tranquilidade. 8 jogos do Cuca, 8 vitórias, sensacional. Mostrou estar bem treinado, ser um time competitivo, que vai sim esse ano do centenário, brigar, né? Brigar. Agora, não dá para você, numa primeira rodada, você falar: ah, esse ano a gente ganha tudo, esse ano a gente é o bicho papão, esse ano não tem para ninguém. A gente já viu o presidente do Corinthians falar isso e o Corinthians passou vergonha. Então, muita calma. Eu falei isso, aí teve os torcedores amigos do Atlético Paranaense. Pô, Magalhães, eu não vi isso não, eu vou te falar onde é que eu vi. Eu vi isso no chat da TV Furacão. No chat da TV Furacão, quando estava passando o jogo, no chat, quando acabou o jogo, dá uma lida no chat da TV Furacão. Tu vai ver se não está escrito isso. Muita gente já achando que já somos campeões. Dá uma lida lá. Foi por isso que eu falei. Tá? É a maioria? Óbvio que não. Mas estava lá no chat da TV Furacão. Então, um grande resultado para o Atlético Paranaense. Como eu falei, é um dos destaques. Eu tinha esquecido o jogo de Fortaleza fora de casa, então coloco Atlético Paranaense e Fortaleza nesse momento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais para baixo. Mas como os destaques da primeira rodada. Bom, Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Acho que esse jogo é o que tem mais polêmica. E aí, tem aquela situação. O Flamengo é um time que ama ou odeia. Não tem gosta mais ou menos. Não. Então, uma grande maioria, uma grande parte ama, e também uma grande parte, né,
que são todas as outras torcidas odeiam o Flamengo. Então, qualquer coisa que envolva o Flamengo, a galera nem pensa. Já fala, o Flamengo tá errado. O Flamengo tá errado. E aí você escuta um montão de coisa. Mas vamos lá. O Flamengo mereceu vencer? Não. O Flamengo mereceu vencer? Não. Quem jogou melhor? O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense jogou melhor. Agora, tem um detalhe. O Atlético Goianiense não ganhou ou não empatou. Não pode se colocar a culpa toda em relação à arbitragem. Vamos lá. Vamos pegar aqui. A expulsão do Ventura, do Jair Ventura. Falaram que ele ofendeu a arbitragem. Eu vi, dá para perceber que ele xinga, né? É um costume brasileiro. É certo? Não. É certo? Não. Mas aí tem que se ter o mesmo tom para todo mundo. Porque eu vi alguns jogos, vou te dar um exemplo, o jogo do Fluminense contra o Bragantino. O Diniz xinga o tempo inteiro. O Diniz xinga o tempo inteiro e todo mundo. Ele não foi expulso. O quarto árbitro provavelmente estava escutando ele xingar o tempo inteiro e não falou nada. E aí, nesse jogo, o cara falou, com 15 minutos de jogo. Então, irmão, fica complicado, né? Fica à mercê do juiz. Não. Esse aí eu gosto, não vou prejudicar ele, não. Aquele outro eu não gosto, eu vou prejudicar. Aí é injusto. Então, primeiro ponto. Eu, na minha opinião, achei injusta a expulsão do Jair Ventura. A não ser que tenha aí o áudio do que foi que ele falou, se ele ofendeu mesmo, tudo bem, aí tem que ser expulso. Mas, a princípio, com 15 minutos você expulsar o treinador, você atrapalha. Vamos lá. O Flamengo abre o placar com gol do De La Cruz de falta. Esse gol surgiu de um lance do Pedro com um zagueiro. O Flamengo joga a bola para frente. O Pedro se lança à frente, fica mano a mano com o zagueiro, dá uma gingada, joga a bola para o lado, o zagueiro capa a bola e acerta o Pedro. Não tinha ninguém entre o Pedro, ele passando pelo zagueiro, entre o Pedro e o goleiro. A cobertura do zagueiro estava atrás dele, ou seja, o zagueiro era o último homem. O cara que vinha correndo podia chegar no Pedro? Sim, poderia. O cara era mais rápido. Poderia chegar no Pedro, mas ele estava atrás. Então, quando o Pedro joga a bola, que o cara capa, que o Pedro toma a frente do zagueiro, e o zagueiro está de costa, ele faz a falta e o Pedro estava em direção ao gol. Tinha uma distância grande? Tinha uma distância razoável, mas ele já estava mais próximo da área. O tanto saiu o gol de falta. Então, irmão, é chororô, na minha opinião, dizer que o cartão vermelho foi injusto. Não foi injusto. O cara era o último homem, não tinha mais ninguém. Ele estava indo em direção ao gol. A bola passa pelo zagueiro e ele toma a frente. E o cara faz a falta. Foi sem querer? Foi grave a falta? Não. Mas ele parou a jogada. Sem querer. Parar a jogada sem querer também é falta. Então, na minha opinião, tá reclamando desse lance, é chororô. Foi lance, sim, de parada de jogada em direção ao gol. Então, pra mim, valeu o cartão vermelho. Não interessa se o jogador defensor podia chegar, mas ele não estava do lado. Se ele tá do lado, eu era contra. Se ele tá do lado do zagueiro, eu era contra. Agora ele estava atrás do zagueiro. Não interessa que ele ia chegar no Pedro. Tá? Mas ele estava atrás quando acontece a jogada. Então, pra mim, a falta foi bem marcada, a expulsão foi bem marcada. E o De La Cruz faz o gol. Tem o lance da virada, né? Da virada não. Do gol do Atlético Goianiense, do Luiz Fernando, que empata. Segundo tempo, o Atlético melhor do que o Flamengo. Tem um outro lance de gol, né, do Atlético Goianiense,
que estava impedido por um pouquinho e estava impedido, fez a marcação. Eu acho que não tem como contestar ali, apesar de eu não confiar muito no VAR, mas deu para perceber que a cabeça, ombro do jogador do Atlético Goianiense estava um pouco à frente, né? E ali foi o lance do início da jogada, que foi o lançamento, então foi um impedimento bem marcado. Teve um pênalti marcado a favor do Atlético Goianiense, que o Dragão perde o pênalti. O Jair Ventura falou, os jogadores falaram, mas ninguém comentou que eles perderam o pênalti. Ninguém falou, o juiz pode ter atrapalhado, o juiz é uma vergonha. Mas a gente não ganhou também porque a gente perdeu um pênalti. Ninguém falou. O Atlético Goianiense perdeu um pênalti, estava 1-1. Se faz 2-1, a tendência é que o Flamengo se zoneasse mais, que já estava uma bagunça, o Atlético Goianiense até aumentasse. Mas o Atlético Goianiense perdeu o pênalti. E ninguém fala. Perdeu o pênalti. Então, ele deixou de passar à frente. Aí vamos lá. Falando que estão roubando para um lado e para o outro. Teve um lance no meio de campo com o Ayrton Lucas. O jogador do Atlético Goianiense vai com a chuteira na cara do jogador do Ayrton Lucas. Do jogador do Flamengo. Chuteira foi na cara do Ayrton Lucas. Cotovelada, não é cartão vermelho? Chuteira na cara. Nem amarelo. O VAR tinha que chamar. Então, nesse caso, na minha opinião, o VAR ajudou o Atlético Goianiense. Eles também não falaram isso. Diretor, ninguém do Atlético Goianiense falou dessa falta, que era para ter o jogador expulso. Ninguém falou. Não, que é contra o Flamengo e a arbitragem. Jogar contra o Flamengo é complicado, porque tem que jogar contra a arbitragem. E esse lance, eu queria que o jogador do Atlético Goianiense falasse sobre esse lance. Era para o jogador do Atlético Goianiense ter sido expulso também, pô. Ele vai com a chuteira na cara do Ayrton Lucas. Na cara do Ayrton Lucas. E o VAR não chama. Aí não foi beneficiado. Se fosse ao contrário, se fosse o Ayrton Lucas que tivesse feito, não, tinha que ser expulso. Roubaram a favor do Flamengo. E esse lance? A arbitragem ajudou o Atlético Goianiense. O juiz foi safado quando deu pênalti a favor do Atlético Goianiense no empurrão babaca que o Léo Pereira fez? Não, ninguém falou. Aí ele foi correto. Ele deu um pênalti a favor do Atlético Goianiense. Aí ninguém fala. É isso que eu tô falando. É muito chororô. O ódio é acima de tudo. Né? Não, só favorece um lado. Não. Teve um pênalti a favor que foi marcado. Teve um jogador que era para ter sido expulso porque deu com o pé na cara do jogador do Flamengo e não foi expulso. E aí tem o lance em cima do Bruno Henrique. Porra, irmão. Ele sobe, o cotovelo bate na cara do jogador do Bruno Henrique. É cara de pau ele falar que não foi nada, que o pênalti foi mal marcado. Cara de pau, porra. Ele sobe, abre o braço, faz a alavanca e acerta a boca do Bruno Henrique, que corta a boca. Ele fica sangrando, porra. Como é que não foi? Mas aí, todas as outras torcidas, como tem ódio do Flamengo, o papo é falar, não, isso aí tá protegendo, é o Varmengo. E aí? Qual, na minha opinião, nesse jogo, era para ter sido 3 jogadores do Atlético Goianiense expulsos. Um foi o zagueiro, que foi bem expulso, o da falta do Bruno Henrique foi bem expulso, e teve jogador com o pé na cara do Ayrton Lucas, que era para ter sido expulso também. E não foi, pô. E aí? O Atlético Goianiense teve a chance de virar o jogo, fazer 2-1, perdeu o pênalti, mas ninguém fala. Porra, arrego. Então, o Flamengo venceu, mas não mereceu, tá? Corinthians e Atlético Mineiro 0-0. O Atlético Mineiro ficou com um jogador a menos, acho que no primeiro tempo ainda. Aí no segundo tempo só deu Corinthians. Mas quando estava 11 contra 11, o Atlético Mineiro era melhor do que o Corinthians. Superior ao Corinthians. Quando tem um jogador expulso, aí o Corinthians fica melhor, que o Corinthians ataca mais. Teve um jogador expulso. Esse jogador expulso do Atlético Mineiro. Ele tomou um cartão amarelo com 40 segundos de jogo. 40 segundos de jogo ele toma um cartão amarelo. Aí é complicado. O lance que ele toma o segundo cartão amarelo, eu particularmente não acho que foi errado. Eu acho que o juiz acertou. Na minha opinião, acertou. Porque o Yuri toma a frente
E eu daria o cartão amarelo porque ele estica a perna, ele faz uma alavanca com a perna e derruba Yuri Alberto. Na minha opinião, o juiz acertou em dar o cartão amarelo, como ele já tinha o segundo. Agora, o juiz e o VAR erraram quando aquele criminoso que já devia ter parado de jogar bola, o Fagner, só para lembrar, o Fagner se faz de inocente. Eu não gosto do Fagner, não gosto. Acho ele um jogador desleal. Ele é desleal. Ele já quebrou 2 jogadores. O do Flamengo que jogou no Flamengo, o cara teve que encerrar a carreira. E ele é sempre bonzinho. Eu não sou maldoso. O Fagner é maldoso, sim. O Fagner é desleal, sim. A entrada que ele deu no jogador do Atlético Mineiro era para ele ter sido expulso. Ele tira a bola, estica o pé, deixa o pé esticado e vai no joelho do jogador do Atlético Mineiro. O tanque, a chuteira dele prende no calção. Depois o jogador do Atlético Mineiro mostra a lanhada que tá no joelho dele da chuteira do Fagner. Esse Fagner tinha que tomar uma punição grande e ficar afastado do futebol. Porque esse cara é um criminoso, irmão. Não é a primeira vez. Agora ele vai se fazer de santo, ele vai dar uma entrevista. Não, eu fui na... É porque eu chutei a bola e o pé subiu. Mentira! Ele foi na maldade. Ele é maldoso. E não é a primeira vez. Então a arbitragem desse jogo, Corinthians e Atlético Mineiro, acertou, na minha opinião, com a expulsão do jogador do Atlético, mas errou descaradamente em não expulsar o Fagner. O Fagner tinha que ser expulso. Talvez se o Fagner é expulso, o jogo tivesse uma outra configuração. E depois até o técnico do Corinthians foi expulso também, foi lá reclamar, pra coisa e tal, mas irmão, erro escroto, um erro escroto. Pra mim, 2 erros escrotos. O do Grêmio, o pênalti a favor do Grêmio e esse lance. Escroto, irmão. Escroto não ter expulsado o Fagner. O VAR não ter chamado. Meu irmão, bizarrice. Corinthians foi ajudado. Bizarrice. Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro vence o Botafogo por 3-2. O Botafogo tá virando meme. E aí, boa parte disso é do dono do Botafogo, do Dexter. Treinador também tá meio enrolado. Treinador novo. Não conhece futebol brasileiro. Montou um esquema lá, 4-2-4. Começou até na frente, fazendo um gol logo no início. Mas é um time que fica sem criação. Alguns jogadores individualistas pra cacete. O Jefinho, quer levar a bola pra casa. Luiz Henrique quer levar a bola pra casa. O Cruzeiro, não muito organizado também, mas um time mais tático. O Botafogo meio bagunçado. O Botafogo consegue fazer 1-0, toma uma virada, consegue empatar e aí ainda toma o terceiro gol. Teve o Botafogo um jogador expulso, que foi o Alexander Barbosa. E aí, o Alexander Barbosa, o zagueiro, foi bem expulso? Sim. Sim. Foi bem expulso. Ele foi para quebrar, sem necessidade, porque já tinha tido uma falta a favor do Botafogo. Ele vai para quebrar, para mostrar que é xerifão. Bem expulso. Bem expulso. Aí não tem polêmica. Foi bem expulso o jogador do Botafogo. Não tem o que reclamar. Ele foi para quebrar o jogador. Foi. A mesma proporção que o Alexander do Botafogo foi na bola e mereceu ser expulso, era a mesma do Fagner em cima do jogador do Atlético Mineiro. Foi a mesma proporção. Era para ter sido expulso. Como o jogador do Atlético Goianiense era para ter sido expulso, que levantou a chuteira na cara do Ayrton Lucas. Era para ter sido expulso e não foi. Então, irmão, tá vendo que os juízes, cada um puxa para um lado. E o Cruzeiro acabou vencendo, na minha opinião, de maneira justa. E para terminar, tivemos Vitória 0, Palmeiras 1. Uma vitória apertada do Palmeiras, né? Lógico, o time do Palmeiras é bem superior ao Vitória, mas o Vitória se mostrou competitivo, na minha opinião, se mostrou competitivo. Lógico, teve muita dificuldade, a torcida do Vitória tem que entender que o parâmetro, o patamar é outro, não é um parâmetro de Série B, não é um parâmetro de Copa do Nordeste, não é um parâmetro de Campeonato Baiano,
tá? O parâmetro é outro, o sarrafo é muito mais alto, mas não vejo nada demais o Vitória ter perdido pro bicampeão brasileiro em casa na primeira rodada, não acho nada demais, mas o Vitória mostrou competitividade. E todo mundo tem o peso do Palmeiras, tem a qualidade do Palmeiras? Não. Então, na minha opinião, apesar do Vitória ter perdido pro Palmeiras, mas a torcida do Vitória tem que entender que nem a maioria dos times não tem a força do Palmeiras. Então os outros jogos do Vitória vão ser bem competitivos e vão ser parelhos. Então, irmão, sem desespero. Sem desespero. Foi um jogo contra o campeão brasileiro. E nem todos os times têm a categoria do Palmeiras. Então, acredito sim que o Vitória vai ser competitivo durante a competição. Então, irmão, tá aí o meu resumo, a minha análise. Falei aí sobre as polêmicas. Cada um tem a sua opinião. Mas foi isso que aconteceu na primeira rodada do Brasileirão 2024. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!